Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou apresentar as inovações que estamos lançando do nosso programa de medicina baseada em evidências e que serão aí implementadas e farão parte do ano 2024 e que começam com o primeiro ponto, que é o lançamento nessa semana da nova versão do nosso curso online de medicina baseada em evidência. Esse curso tem ficado em 2003 mais interativo, nós começamos a trabalhar mais o fórum, exercícios, e essa versão ela avançou nessa abordagem e ela traz um módulo especial que é um módulo pivotal. Esse módulo pivotal é um módulo que contém quizzes, exercícios pré e pós blocos dentro do módulo, de maneira que ele se torna mais um ensino ativo. Mas não é só isso. Ele é chamado pivotal porque ele apresenta um novo conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, mais raiz epidemiológica, que na realidade é o conhecimento que dá origem às abordagens tradicionais de medicina baseada em evidência, que estão presentes nos módulos de inferência terapêutica, inferência diagnóstica, prognóstica, ou seja, análise crítica. Nesse módulo, ele tem um novo formato, mas ele, abordando de uma nova forma, aprimora o conhecimento de quem ah, lida ou quer lidar com medicina baseada em evidências de uma maneira mais tradicional. Porque ele vai na raiz, na origem disso aí. E a origem é inferência causal, portanto, a gente comenta inferência causal, inferência preditiva, e vocês vão ver que é uma linguagem, não só uma linguagem, mas um formato diferente, e processo e regras mais claras que a gente fez nesse módulo pivotal de processos de decisão. Portanto, esse conhecimento, que não é um resumo dos módulos anteriores, é um conhecimento que prepara a pessoa para entender melhor o porquê das estratégias colocadas nos módulos que constituem esse curso. É um módulo mais objetivo, né? Ele pode, eu estou sugerindo atualmente que ele seja o primeiro a ser feito no curso e que de posse daquele conhecimento a pessoa já tem na realidade uma certa autonomia para pensar a respeito de análise crítica e de processo de decisão. E aí, quando entrar nos módulos mais específicos, aquilo ali virá com mais naturalidade, já num formato, digamos, mais prático, mais da linha de frente. Além disso, e desse formato desse módulo que é mais construtivista, dentro desse paradigma mais construtivista, nós estamos trazendo dois outros módulos que eles serão, na realidade, desenvolvidos ao longo do ano 2024 com novas aulas. E são módulos que não existiam. Um que é o Inferência Estatística. A gente tem no curso abordagem de erro aleatório e onde a gente tem um módulo de método científico, a gente aborda o que é valor de P, o que é o intervalo de confiança, coisas desse tipo. Mas eu senti necessidade de aprofundar isso aí. Não só para alguém que possa querer ser pesquisador, mas o objetivo aqui é mais a formação do profissional que utiliza a evidência, mas a minha percepção de que a filosofia estatística ela precisa ser aprofundada para o entendimento e a utilização da evidência científica. E eu vou exemplificar, inclusive nesse vídeo, algumas falas a respeito de inferência estatística que vão fazer vocês entenderem o que eu quero dizer. E o segundo módulo que também vai ser construído com novas aulas é o módulo de inferência epidemiológica. Esse módulo ele se refere a conhecimentos, a evidências científicas a respeito de fatores de risco
utilizados em saúde pública, questões ambientais que podem ser fatores de risco, questões ocupacionais que podem ser fatores de risco, questões biológicas que podem ser fatores de risco, como colesterol, hipertensão, ou comportamentais, como cigarro, alcoolismo. Observem que nosso curso de medicina baseada em evidência, a parte de causalidade estava muito concentrada em terapia. E a gente não abordava tanto evidências científicas sobre fatores de risco. Eu senti a necessidade de trazer isso, que é a hora que a gente trabalha de uma maneira bastante interessante com o entendimento da triangulação de evidências, ou seja, não apenas a evidência hierárquica, que é a melhor, mas a necessidade de triangular evidências numa postura mais de estimativa do que de teste dicotômico de hipótese sim ou não. E vocês entenderão bem o que eu vou querer dizer nesse módulo epidemiológico. Então, eu acho que tem aí, nesse curso, um degrau a mais. Talvez o maior degrau de evolução desse curso, que ele já é uma preparação para um outro curso que está inclusive gravado, que a gente vai lançar em 2024, que é o curso de inferência científica, esse sim para o fazedor de ciência. Aqui nós estamos ainda trabalhando com um médico, com um profissional de saúde geral, com um profissional de saúde pública que utiliza a ciência, mas a gente está aprofundando cada vez mais a oferta de um tipo de habilidade de pensamento que vai ser cada vez mais sólida nesse tipo de profissional. Ah, aprofundar não quer dizer dificultar ou tornar complicado, mas é entender a complexidade das coisas e saber, como eu sempre digo nessa nossa abordagem do curso, que lidar com o complexo é saber. Lidar de uma maneira sofisticada com as questões é saber simplificar. Então, lembre-se sempre da frase de Leonardo da Vinci que está na página do curso. Simplicidade é a maior forma de sofisticação. Essa sofisticação é entender a complexidade das coisas e não ficar na superficialidade. Mas não é a proposta de tornar complicado ou tornar maçante. Pelo contrário, é um entendimento mais da essência, o que pode ser altamente motivador. Além disso, essas abordagens estarão presentes nos nossos conteúdos semanais do blog, do canal do YouTube, do podcast. Eu falei semanal, mas não é que todos sejam semanais. Mas pelo menos o canal do YouTube a gente tenta manter uma regularidade semanal. Que eu ando meio parado, mas estou exatamente me preparando para voltar mais ativo em 2024. Essa abordagem ganha agora, em 2024, um importante apoio de uma fundação dedicada a ensino e pesquisa na área de saúde, que é a Fundação Maria Emília, que tem, inclusive, financiado indivíduos para fazer mestrado em saúde pública na Universidade de Johns Hopkins. Tivemos a oportunidade de fazer esse importante convênio com Johns Hopkins e está se expandindo mais em outras iniciativas também internacionais, mas quer também apoiar iniciativas de ensino aqui nacionais. A Fundação Maria Emília tem apoiado a Escola Baiana de Medicina e nós estamos terminando a preparação final de um acordo onde a Fundação Maria Emília irá também apoiar esse nosso programa de medicina baseada em evidência, permitindo que ele se torne inclusive mais regular. E aí a gente vai voltar semanalmente ao canal do YouTube. O conteúdo do canal do YouTube também vai estar no formato de podcast, como muitos pediram, mas o podcast vai ter também os seus episódios especiais. E o blog, sempre um conteúdo que eu não desejo abandonar o conteúdo escrito, porque eu acho que, na verdade, a melhor mídia é a escrita. A mídia falada, ou gravada, ou áudio, ela é mais prática, mas a gente não pode abandonar a leitura, porque é através da leitura que, na realidade, a gente mais aprende. Então, o blog também estará presente. Então, essas são as novidades
que eu venho trazer para vocês o lançamento nessa semana do nosso curso online. E esse lançamento vocês podem entrar no site do curso, né? E as pessoas que nos acompanham com e-mails vão receber, inclusive, e-mails promocionais nessa semana do lançamento do nosso curso online. Mencionando agora um detalhe de inferência estatística, só para saber de um exemplo e dar um gostinho do que a gente vai apresentar em 2024. Não só, como eu estou dizendo, no curso, de uma maneira mais estruturada, mas também vão aparecer aulas assim nas mídias abertas, ok? Claro que se alguém quiser gostar e se aprofundar, por favor, adquira o curso que está também nos apoiando. Veja bem, nós falamos sempre que aumento de tamanho amostral gera mais precisão. O que é que gera mais precisão? O aumento do tamanho amostral. Imagine um intervalo de confiança. E vocês sabem que o intervalo de confiança tem uma estimativa pontual e o intervalo de confiança mostra a incerteza ao redor daquela estimativa. O que é que o aumento do tamanho amostral faz com a estimativa pontual? Imagine que a estimativa pontual é um risco relativo, que está mostrando o benefício de um tratamento. E aquele risco relativo está lá 0,70, ok, 30% de redução relativa do risco. Aquela estimativa pontual dentro do intervalo de confiança, ela é interpretada como o valor mais provável dentro do intervalo de confiança. A estimativa, digamos, mais próxima da verdade dentro do intervalo de confiança é a estimativa pontual, que é o risco relativo, que é descrito. Depois abre o parênteses e mostra o intervalo de confiança. Essa estimativa é o valor mais provável. Quando eu aumento o tamanho amostral, o que é que acontece com essa estimativa? Ela fica mais provável? Na realidade, não. Quando nós aumentamos o tamanho amostral, aquela estimativa pontual, que é a que a gente grava como redução relativa de risco, risco relativo, ela fica menos provável num estudo grande do que num estudo de tamanho moderado. Por que fica menos provável? Porque você tem mais pessoas, mais combinações de amostras que podem decorrer, mais combinações de resultados que podem decorrer da sua amostra e, portanto, uma exata estimativa pontual, mesmo que ela seja a estimativa central, ela tem menos probabilidade do que o total de estimativas. Colocado de outra forma, a estimativa pontual ela é a mais provável, mas ela é pouco provável de ser verdade. Ela é a menos improvável dentre todas. Mas se você considerar a soma das probabilidades de todas as estimativas versus essa única, ela é muito pouco provável de ser a verdade. E se você aumenta o tamanho amostral, a possibilidade de combinações de resultados aumenta naquela amostra. E ela concorre com a maior combinação possível de estimativas. Então ela fica menos provável. Então veja como esse exemplo que eu estou falando traz uma maturidade maior sobre uma nuance ou uma forma simplificada de falar, ok, o intervalo de confiança é isso e a estimativa pontual é o mais provável. Mas perceba que se a gente aprofundar o entendimento do que significa erro aleatório, amostragem, amostra dentro de uma população, a gente vai entender que a gente não pode estar tão ligado àquela estimativa pontual, porque ela é a menos improvável, mas ela não é provável. E quando a gente aumenta a precisão, ela fica menos provável. Então aí vocês vão perguntar, Luiz, então por que aumentar a precisão? Aumentar a precisão previne erros mais grosseiros. Ou seja, o intervalo de confiança vai se estreitar e você vai ter uma menor quantidade de erros de estimativas muito longe da verdade.
erros mais graves de estimativa. É isso que o aumento tamanho amostral causa. Mas ele não necessariamente, pelo contrário, ele não aumenta a probabilidade da estimativa pontual. Portanto, esse pensamento leva a gente a dizer: eu tenho que estar, na verdade, mais ligado no intervalo de confiança, na estimativa, e não em um ponto único, mesmo que esse seja o ponto central. Veja que a gente vai aprofundar essa filosofia de pensamento, essa e outras, muitas outras filosofias de pensamento, no no módulo de inferência estatística, vamos aprofundar na questão da inferência epidemiológica e o módulo pivotal vai dar uma estrutura melhor para a gente estar raciocinando em relação à triangulação de todos os módulos de nosso curso, ok? Então entrem, vejam as descrições, o formato está um pouco diferente, a descrição desse módulo pivotal já está ali e dos outros módulos que vão ser construídos, e eu espero que vocês desejem continuar nos acompanhando nas mídias abertas, mas também ingressar nessa comunidade do nosso programa de medicina baseada em evidências. E agradecimento à Fundação Maria Emília, que é a nossa parceira agora nesse processo de educação para a sociedade aberta, para a sociedade de colegas relacionados à área de saúde.